Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma boa semana a todo mundo aí, tomara que vocês tenham tido vitórias nessa semana. Mas enfim, vamos conversar sobre a rodada dos estaduais, que tem muitos clubes aí fora da zona de classificação. Vou passar pelas tabelas, vou passar também pelo desempenho, mas vou focar mesmo na classificação, porque a gente ainda tem a questão que tem campeonato estadual que está acabando a fase de grupos já nesse final de semana. Então, cara, se inscreve no canal pra você não perder nada e já ficar ligado no que vai acontecer na segunda-feira, hein? Vai ter time aí penando nesse final de semana, porque no meio de semana já começa o Campeonato Brasileiro. E isso, né, vai levantar um alerta um pouquinho grande aí para esses clubes, porque tem clube aí que tá devendo, tem clube aí que tá realmente passando altos perrengues. Deixa eu confirmar só se começa o Campeonato Brasileiro mesmo. Eu acho que não é meio de semana, eu tô inventando moda, eu tô louco da cabeça. Ó, terça-feira. Deixa eu procurar aqui, né? Mais fácil. Não, é dia 28 isso mesmo. Nessa terça-feira, quarta-feira, né? Começa o Campeonato Brasileiro. E tem muito clube que deve entrar com time reserva já nesse final de semana. E isso, né, vai ali render uns bons jogos emocionantes, uns jogos interessantes para a gente acompanhar. Bom, sou Gabriel Todaro, seja bem-vindo ao Na Rede com Todaro. Vamos conversar então sobre os jogos aí do meio de semana. Vamos começar então pelos jogos. É o seguinte, o Gustavo me passou Macau e eu acatei. Né, porque eu sou sempre aberto a sugestões. Inclusive, deixe aí nos comentários se você tem alguma sugestão de melhoria no canal, para a gente estar ouvidos a vocês, na edição, tanto na edição quanto aqui na gravação do vídeo. Vou passar por campeonatos. Acho que até melhor para vocês, né? Vou falar sobre o Campeonato Paulista, blá, 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 Campeonato Carioca, blá, 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 né? Enfim, aí você entendeu. E daí a gente vai concluindo aqui as análises aqui no vídeo. Vamos começar então pelo Campeonato Paulista. Ah, Todaro, por que você começa pelo Campeonato Paulista? Porque é o melhor. E é isso. Bom, o Campeonato Paulista começou com uma derrota acachapante na terça-feira do Palmeiras para o Novo Horizontino, né? Uma derrota vergonhosa. É a maior goleada sofrida pelo Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. 4-0 para o Novo Horizontino em Novo Horizonte. 3 gols do Robson e 1 gol do Hélio Borges. Foi um domínio... Não vou dizer que foi um domínio, porque o Palmeiras conseguiu dar umas boas chegadas no primeiro tempo no ataque, mas não aproveitou. Nas 2 chegadas que o Novo Horizontino teve na primeira etapa, marcou os 2 gols. E isso deu uma tranquilidade para a equipe trabalhando e pressionou o Palmeiras de uma maneira que eu não estava acostumado a ver desse time do Abel Ferreira jogando. E aí no segundo tempo, né, por falhas defensivas do Luigi, por falhas defensivas também, nos 2 gols do Novo Horizontino saíram dessa maneira, o Novo Horizontino fez o placar elástico de 4-0. É normal perder para o Novo Horizontino no começo da temporada? Sim, é normal. A derrota em Novo Horizonte eu já estava meio que acatando que iria acontecer. Ser goleado por 4-0 não é normal. Aí é uma coisa que não está acontecendo, que não está rolando, e esse time do Abel Ferreira não está rolando, né? É um time que está tendo muita dificuldade nos últimos 3 anos de construir jogadas, de ser um time incisivo, de ser um time envolvente. O último título desse time foi com o Endrick no ataque, né? Em 24, perdão, foi a última vez que esse time foi campeão de alguma coisa. A partir de então, o Palmeiras não conquistou mais nenhuma taça e não teve nenhum desempenho como, né, vinha tendo dentro de campo. Naquele ano mesmo, no começo do campeonato estadual, já vinha apresentando um futebol engessado, com dificuldade de criação, mas tinha a estrela do Endrick que conduziu esse time até o título do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, naquele ano, também começou bem, mas com a saída do menino ficou mais complicado de construir jogadas, de ter essa estrela de que carrega esse time, e nesses últimos 2 anos a gente vê um trabalho ruindo aos poucos. O Palmeiras joga mal, o Palmeiras é engessado, e assim, não vejo muitas perspectivas de memória. Tem alguns respiros ao longo do ano, mas em sua maioria, o Palmeiras é sim um time engessado, um time que tem muita dificuldade de criação de jogada. O 4-0 foi merecido, porque o Novo Horizontino conseguiu anular a principal arma do Palmeiras, que são as bolas longas, os chutões, famigerados chutões, e conseguiu incomodar com a pressão alta, com dificuldade de saída de jogo dos zagueiros do Palmeiras. Enfim, mas é normal perder no começo de temporada. Não é normal o 4-0. Na tabela, eu vou falar de todos, aí eu me aprofundo mais na tabela. Aí passando, não tivemos mais nenhum jogo no Campeonato Paulista na terça. Na quarta-feira, a gente já teve o São Paulo e Portuguesa no Morumbis, aonde a Lusa fez história, né? Faziam 16 anos que a Portuguesa não vencia um clube
dos grandes paulistas fora de casa, venceu na última vez o São Paulo por 3-1, quase voltou a vencer por 3-1 de novo, mas venceu por 3-2. Uma boa partida do René, atacante da Portuguesa, que fez um salseiro no sistema ofensivo da Lusa, aprontou muito ali com a defesa São Paulina e conseguiu fazer 2 gols, né? Começou no segundo tempo com o gol dele, fez o gol de pênalti, depois o Caleri conseguiu descontar, né? Conseguiu inclusive até empatar, mas aí a Lusa foi melhor também e confirmou seu favoritismo na partida, ao longo da partida, né? Porque a Lusa construiu seu favoritismo ao longo do jogo. Foi melhor, teve mais oportunidades, obrigou o Rafael a fazer milagres no primeiro tempo, a fazer boas defesas também na reta final, e isso, obviamente, conduz o time para, tipo, pô, eu acho que a Lusa vai acabar fazendo um gol. Então esse foi o favoritismo que eu falei, tá? A Lusa não entrou favorita para vencer o São Paulo antes do jogo, mas ao longo do jogo esse favoritismo foi se construindo. O time conseguiu uma boa vitória, né? Isso na tabela a gente já vai falar, mas o Maceió fechou a vitória da Lusa, e o Caleri descontou também no fim, fez 3-2. A Lusa conquista uma vitória importante, como eu falei na história. Faziam 16 anos que a Lusa não vencia o São Paulo ou qualquer outro clube fora dos grandes, fora do Canindé, voltou a vencer agora no Morumbi em 2026. Também na quarta-feira tivemos um jogo morno, difícil, complicado entre Mirassol e Bragantino, jogo bem mais ou menos. O empate para mim é benéfico para o Bragantino, o Mirassol ainda segue naquela seca, venceu o primeiro jogo contra o São Paulo, perdeu 2 e agora empata contra o Bragantino dentro de casa. É um desempenho ruim, mas assim, com a equipe que jogou todos os 38 jogos com o time titular, é normal oscilar no começo de temporada, onde está se dando mais descanso para esses jogadores. Vai ter um calendário intenso e se reformularam aí 14 jogadores. Então, é importante que a torcida do Mirassol, eu acho que está tendo todo esse apoio e esse entendimento de que o começo de temporada do Mirassol vai ser esse mesmo, um pouco mais lento do que o restante por conta dessa reformulação que o clube teve. Fechando os clubes paulistas, na quinta-feira a gente teve clássico, né? O Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro e ficou no empate 1-1. O Corinthians saiu na frente com o Yuri Alberto depois de desperdiçar um pênalti, construiu uma boa jogada, na minha opinião. O Brasão poderia ter feito coisa melhor no lance, não no gol. No gol foi mérito do Yuri Alberto, mas no lance em si, esses rebotes que ele fica dando dentro da área, eu já falei, uma hora ou outra alguém iria aproveitar. Aproveitou, né, justamente contra o Corinthians, o maior rival do Santos. E aí na reta final, depois de todo um longo segundo tempo, onde o Santos teve muita dificuldade de criar jogadas, o Gabigol conseguiu fazer o gol de uma falta inexistente. Não foi falta no lance, mas assim, voltando um pouquinho para trás, não se pode desperdiçar um pênalti num clássico, né? E a gente está vendo recorrência do Yuri Alberto em desperdiçar pênaltis, né? Foi contra o Flamengo, foi contra o Palmeiras e agora contra o Santos também em jogos importantes, o atacante acaba desperdiçando essas oportunidades de pênalti. O Corinthians, relembrando, né? Contra o Flamengo foi feliz, contra o Palmeiras foi feliz, nesse jogo contra o Santos não foi tão feliz assim, porque no final foi castigado com essa falta que eu volto a falar, foi inexistente, e também o Hugo Souza poderia ter feito coisa melhor no lance. Foi um chute forte, eu entendo, foi um chute próximo, né, foi muito próximo da área, mas é um goleiro nível seleção brasileira, é um goleiro de alto escalão do futebol brasileiro. Vocês colocam esse goleiro ali. Eu não acho, eu acho que tem muitos goleiros bons, melhores, tem alguns goleiros melhores, e para mim ele é uma média de uma boa academia de goleiros que a gente tem no futebol brasileiro. É uma média muito alta que a gente tem de goleiro no futebol aqui no Brasil, e inclusive poderia ser exportado muito mais do que mas enfim, voltando, vacilou no gol, é uma falha técnica, não chega a ser um frango, porque ele tomou a pior decisão ali no lance, mas o Santos não mereceu um empate. Construiu muito pouco, não conseguiu dominar o Corinthians em nenhum momento do jogo, de sufoco, de controle de jogo. No primeiro tempo, o Corinthians poderia ter saído até com mais do que 2 gols. Teve chance, teve âmbito, né? Teve energia para fazer isso, mas não conseguiu. O empate, para mim, é ruim para os dois, e eu já vou falar sobre a tabela. Bom, vou analisar a tabela do Campeonato Paulista rapidinho. Vou falar só sobre os clubes da Série A do futebol brasileiro, tá? Para não me alongar muito. O Palmeiras, apesar da derrota, fica dentro do G8, na terceira colocação com 9 pontos, mas já viu o Novo Horizontino encostando com a mesma pontuação. São Bernardo e Capivariano também se aproximando do Verdão. No caso, como eu falei, do Corinthians e do Santos, ambos ainda estão no G8 também,
mas com 5 pontinhos apenas. Era a oportunidade tanto de Corinthians quanto Santos encostar na parte de cima. Esses 5 pontos é a mesma pontuação, por exemplo, de Guarani e Botafogo que estão fora. Então é o saldo de gols que está definindo um pouquinho quem que fica nesse G8 e quem está fora. Falando agora do São Paulo, a situação do São Paulo é um pouquinho mais complicada, mas eu já vou dizer por que é um pouquinho mais complicada, apesar do time estar uma posição na zona de rebaixamento, né, uma posição acima da zona de rebaixamento. O São Paulo tem 4 pontos conquistados, a vitória contra o São Bernardo dentro de casa, o empate fora de casa contra o... Não vou me recordar agora. Foi na última rodada que o São Paulo empatou. E as 2 derrotas para Palmeiras e também a Portuguesa agora dentro de casa. Empatou com o Corinthians fora de casa. É complicado? Eu acho que se entra no rebaixamento é muito complicado porque a gente vai ter uma sequência aí de campeonato brasileiro e o time vai ter que optar em qual momento vai entrar com os titulares, em qual campeonato vai ter que priorizar. Mas a tabela do São Paulo é um pouco melhor do que um rival do São Paulo. O Mirassol também, né? O Mirassol está na 12ª colocação com 4 pontos e o Bragantino é o líder desse campeonato paulista com 10 pontos. O Bragantino, para mim, já é um dos clubes que pode encaminhar sua classificação nas próximas 2 rodadas. Lembrando que são 8, a gente está na 4ª metade do Campeonato Paulista da fase de grupos. O Campeonato Paulista já foi disputado. O Bragantino, para mim, tem uma chance de garantir a sua classificação, fazendo 16 pontos. Não seria mais alcançado, já não é um pouquinho mais alcançado, né? Tem uma boa gordura em relação aos times que estão fora desse G8, mas é importante manter esse ritmo para carimbar. E o Mirassol, mesma coisa do São Paulo. Eu acho que o Mirassol e São Paulo tem uma tabela muito semelhante, tem um jogo complicado já nesse final de semana. O São Paulo visita o Palmeiras na Arena Barueri e o Mirassol visita o São Bernardo em São Bernardo do Campo no 1º de maio. Mas assim, depois dessa 5ª rodada, as últimas 3 rodadas são um pouco mais acessíveis para esses 2 times. O São Paulo tem o Santos em casa, aqui tem que jogar o jogo da vida para vencer. O Mirassol recebe o Novo Horizontino, mesma coisa como eu falei do Santos, tem que vencer esse jogo. Depois o São Paulo recebe o Primavera, jogo onde o São Paulo é amplo favorito pela história e não pelo momento. E o Mirassol visita o Capivariano, também tem que vencer esse jogo fora de casa. E na última rodada, o São Paulo visita a Ponte Preta, que pode estar já rebaixada, lembrando que a Ponte tem nenhum ponto conquistado, 4 jogos, 4 derrotas, e o Mirassol recebe a Portuguesa, que já não deve estar brigando por muita coisa, ou dentro da zona de classificação, ou fora já também não brigando para classificar. Ou seja, Mirassol e São Paulo têm uma tabela um pouquinho semelhante. Agora, o Santos, vou passar rapidinho, o Santos nesse final de semana já tem o Bragantino dentro de casa. Um clube que está brigando pela classificação já antecipada e que está num momento melhor do que o Peixe. Depois, o Santos visita o São Paulo no Morumbis, onde eu falei que o São Paulo é favorito e deve entrar com energia para conseguir essa vitória, que uma vitória contra o Santos já encaminha ali a permanência do time na Série A1 do Campeonato Paulista e não corre mais riscos de ser rebaixado, que seria vexatório para o São Paulo. O Santos visita no Noroeste, onde pode vencer, né, é favorito para vencer esse jogo na 7ª rodada. Porém, na 8ª rodada, não, o Santos tem 2 jogos acessíveis no final, Velo Clube e o Noroeste. Só que o Santos pode chegar na última rodada já distante, né, com 6 pontos ou mais da zona de classificação para o Campeonato Paulista. E o Corinthians tem uma tranquilidade muito grande em relação aos seus rivais, porque já nessa rodada pega um clube onde é favorito para vencer, que é o Velo Clube fora de casa. Depois, na 6ª rodada, pega o Capivariano dentro de casa na Neoquímica Arena, que vence tranquilamente. O Palmeiras dentro de casa também, que aqui o favoritismo é do Corinthians. E na 8ª rodada, o visita o São Bernardo, que aí é um confronto complicado. O Corinthians tem 3 jogos aonde é favorito, e o último aonde não é tão favorito assim, um pouco mais complicado, e o último jogo, o Corinthians pode estar classificado ou não, e o São Bernardo não, então vai depender muito dessa questão. Mas é uma tabela um pouco complicada para os clubes paulistas. Vamos ver como que vai ser a sequência do Campeonato Paulista. Passando para o Campeonato Carioca, a gente tem jogo logo na quarta-feira, né? Não tivemos jogos na terça, mas na quarta-feira o Botafogo venceu com o gol do Montoro em cima do Volta Redonda dentro de casa. A primeira partida com os titulares dentro dos seus domínios, no Newton Santos. Uma boa vitória, né? O time chega a 6 pontos na tabela
já está numa zona um pouco mais confortável em relação ao seu outro rival do seu grupo, que é o Flamengo. O Flamengo venceu o Vasco com o gol do Carrascal no segundo tempo, onde foi amplamente favorito, amassou mesmo, dominou o Vasco do começo ao final da partida, conquista essa boa vitória, a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca, porém, eu tenho uma questão que vai ser trabalhada, mas eu já vou falar sobre isso. E o Fluminense venceu o Nova Iguaçu também por 3-2 ontem na quinta-feira, deixa eu pegar aqui o jogo do Fluminense, saiu perdendo com o gol do Léo Davi, depois conseguiu a virada com Serna e Everaldo, tomou o gol de empate na reta final com Jorge Pedra, com 1 a menos, o Nova Iguaçu estava com 1 a menos, e na reta final ali o Serna fez o gol da vitória do Fluminense, e ali o Nova Iguaçu meio que se tranquilizou no jogo. O que eu queria falar? O grupo A, eu acho que está já resolvido, eu acho que Vasco vai classificar, o Fluminense vai classificar também, apesar do Vasco estar indo um pouquinho mal, né, tem uma vitória, um empate, uma derrota, mas eu acho que consegue sim carimbar essa classificação para a próxima fase. Lembrando que 4 classificam, são 6 por grupo, 4 classificam e 2 brigam pela, quadrangular de rebaixamento, onde jogam entre si, né, tem mata-mata, semifinal, e quem perder vai ser rebaixado para a Série A2. O que eu queria falar? O Flamengo não depende mais dele, só dele, para classificar para a próxima fase. Por quê? Aí você pode dizer. O Flamengo tem um jogo a mais em relação a todos os times do seu grupo. Maricá, Nova Iguaçu, Madureira, Boa Vista e Botafogo. Esses 5 times do grupo do Flamengo têm um jogo a menos em relação ao Flamengo, que é a próxima rodada contra a Portuguesa do Rio, onde o Flamengo conseguiu um empate 1-1 com os reservas. Na quinta rodada, né? A próxima rodada é Flamengo e Fluminense. O Campeonato Carioca tem 6 rodadas apenas. Ou seja, o Flamengo tem só 2 jogos agora nessa reta final de Campeonato Carioca. Tem que vencer os 2. Porém, o Flamengo chega a 10 pontos. Todos os clubes que estão à frente dele chegariam a igual 10 pontos ou mais. E isso complica muito a vida do Flamengo, porque, como eu falei, não depende só dele. Vai ter que ou priorizar o Campeonato Carioca ou o Campeonato Brasileiro no começo de temporada avassalador, né, triturador de jogadores, eu diria, de lesões. Ou seja, meus amigos, podemos estar vendo o Flamengo pela primeira vez, eu acho que na história do Campeonato Carioca, brigando no quadrangular de rebaixamento. É difícil? É difícil. É impossível? Não. Não é impossível. E isso vai depender muito do jogo contra o Fluminense, vai depender muito dessa quarta rodada, de como o seu grupo B, que é um grupo que está perdendo bastante, né? Todos já perderam no seu grupo B, por exemplo, como que eles vão jogar, como que vai ser a atuação desses clubes nessa quarta rodada. Se o Flamengo perder com o Fluminense, vai ter apenas um jogo para buscar a classificação e não jogar o quadrangular de rebaixamento, que seriam mais, acho que 2 partidas, né? Deixa eu confirmar aqui. Não tem. Acho que é uma partida ou 2 partidas para saber quem que vai ser rebaixado ou não. Ou seja, mais 2 jogos num calendário intenso do Flamengo em 2026. Complicada a vida do Mengão, hein? Será que o Flamengo vai rebaixar no Campeonato Carioca? Pelo amor de Deus. Bom, vamos passar o Campeonato Mineiro rapidinho. O Atlético empatou com o América na quarta-feira em 1-1, num jogo com muita reclamação de arbitragem, mas eu não vejo muito motivo disso. Deixa eu pegar aqui os gols, perdão. Cadê? O Gabriel Barros fez o gol do América e o Renier fez o gol do Atlético no primeiro tempo. Os gols saíram todos na primeira etapa, na reta final o jogo ficou um pouco mais morno, sem muita criatividade, e o empate persistiu no placar, e merecidamente também, né? Os 2 times não jogaram nada para conseguir essa virada, nenhuma vitória, né? Deixa eu pegar aqui no meu caderninho, porque eu tô tudo anotado, cara. Eu sou bonitinho para anotar. E aí, cara, ontem a gente teve Cruzeiro e Democrata no Mineirão, onde o Democrata conseguiu a sua segunda vitória na história contra o Cruzeiro. Curiosidade, no segundo ano consecutivo. A primeira derrota tinha sido ano passado e persistiu em 2026. O Democrata venceu com o gol do Brian Gabriel no segundo tempo. Deixa eu confirmar se foi segundo tempo mesmo, eu acho que foi. Segundo tempo, o Brian Gabriel aproveitou e fez o gol. No vacilo da defesa do Cruzeiro, e aí depois o Cruzeiro, com um pouquinho de falta de pontaria, não conseguiu fazer seus gols. Vamos falar de classificação? O Atlético também não depende mais dele para avançar, mas como o Campeonato Cruzeiro ainda tem muita rodada, 8 rodadas, chegamos na metade,
eu acho que o Atlético consegue sim uma classificação. Vai ter que jogar bola, vai ter que jogar muita coisa, e enfim, né, vai ser complicado. O Cruzeiro já tem a vida um pouquinho mais fácil, já é líder do seu grupo, então tem que só fazer a manutenção mesmo dessa liderança. Acredito que nesse final de semana com o Atlético e Cruzeiro, né, o clássico de Minas, vai ser um jogo interessante de acompanhar, porque se o Atlético precisa vencer, são 4 jogos, 4 empates. Precisa vir a vitória um momento ou outro para o time conseguir a classificação, lembrando que o Campeonato Mineiro não tem rebaixamento, ou seja, o Atlético pode jogar tranquilo. Eu acho até que o Atlético poderia jogar um pouco até mais tranquilo e não brigar por esse Campeonato Mineiro não, para o time jogar mais tranquilo o restante da temporada. No Campeonato Gaúcho, o Inter venceu o Inter de Santa Maria por 2-0, gols de Alan Patrick de pênalti e Félix Torres na sua estreia com o Internacional. Foi o jogo da estreia também dos titulares no Beira-Rio na temporada, preparando para o Grenal que vamos ter nesse final de semana. Jogo intenso porque o Inter precisa dessa vitória para classificar para a próxima fase e o Grêmio também precisa dessa vitória, não para classificação, porque já está classificado, mas para manter a liderança do seu grupo e ser, né, a melhor campanha geral do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho em si também tem só mais 2 rodadas, termina na 6ª rodada e já começa o mata-mata. E o Inter, para mim, já está classificado, mas essa vitória num Grenal impacta muito positivamente no ambiente do clube e precisa também, né, para vencer esse jogo dentro de casa. O Inter pode correr riscos, a Avenida pode chegar a 10 pontos, por exemplo, e o Inter brigar no quadrangular também de rebaixamento, que o Campeonato Gaúcho segue os parâmetros do Campeonato Carioca, 4 avançam, 2 brigam, são 2 grupos, 4 vão pro mata-mata, 2 vão pro quadrangular de rebaixamento, 2 rebaixados. O Inter venceu muito bem, e o Grêmio venceu também muito bem o Guarani de Bagé, fora de casa por 2-0, gol do Carlos Vinícius e do Edenilson, todos na reta final. O Grêmio começou bem abaixo com os reservas, depois com os titulares em campo, aí a intensidade aumentou do Grêmio e ele conseguiu fazer os 2 gols. Então é isso, Campeonato Gaúcho nada definido ainda, mas vai depender do Grenal que vamos ter nesse final de semana. Passando pelo Campeonato Baiano, o Bahia e o Vitória ainda não estão com a vida definida, porque o Campeonato Baiano, meus queridos, está começando. Faltam ainda, chega ainda na 9ª rodada, ou seja, não passou nem da metade do Campeonato Baiano ainda, na 4ª rodada, mas o Bahia já tem 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos conquistados, e venceu também nesse meio de semana, na terça-feira, o Barcelona de Ilhéus, por 5-1. Luciano Juba, Everton Ribeiro, William José e Ademir 2 vezes fizeram os gols do Esquadrão de Aço, e o Matheus Guimarães descontou para o Barcelona de Ilhéus num frangaço do Ronaldo. Esse foi frangaço. Vale a pena você ver esse frango do Ronaldo. O Vitória também venceu, né, quando precisou, a Juazeirense precisava vencer, porque estava com 3 jogos e nenhuma vitória, 3 empates. Venceu com 4-0, um sonoro 4-0 a Juazeirense, com gols de Matheus Silva, Renato Kaiser 2 vezes, inclusive um deles de pênalti, e Elivelton fizeram os gols do Vitória em cima da Juazeirense no Barradão. Para mim, os 2 avançam, apesar de serem só 4. E o Vitória tá ali embolado com a galera. Mas eu acho que com os titulares, o Vitória realmente sobra no Campeonato Baiano e deve avançar. O Bahia, então, nem se fala. Vamos falar agora de Campeonato Catarinense. O Campeonato Catarinense termina nesse final de semana com um jogo entre Chapecoense e Joinville na Arena Condá. Seguinte, mesmo esquema do Campeonato Carioca, do Campeonato Gaúcho, como eu falei, 2 grupos de 6, 4 avançam, 2 brigam pelo quadrangular de rebaixamento. Curiosidade, para quem acompanha futebol, Figueirense e Joinville estão no quadrangular contra o rebaixamento. O Joinville já está garantido e o Figueirense tem a mesma pontuação do Barra, com 6 pontos. A Chapecoense recebe o Joinville dentro de casa, deve vencer o seu jogo, não deve, né, permanecer na liderança do seu grupo, porque o Criciúma recebe o Brusque. Confronto de líderes, hein? Brusque e Criciúma. Vai ser um confronto interessante. A Chape, para ser líder do seu grupo, precisa torcer contra o Santa Catarina e também contra o Criciúma, e aí passa com a melhor campanha. Mas vai depender muito, né? E no quadrangular, o Figueirense precisa vencer dentro de casa o Camboriú, que está brigando pela classificação do grupo A. Então vai ser complicado. Mas enfim, essa curiosidade rapidinho de futebol. A Chape deve avançar, eu acho que vence o Joinville, que, enfim, tem menos 5 de saldo, 1 pontinho apenas conquistado no Campeonato Catarinense todo. Mas vai ter que jogar bola, né? A Chape está devendo futebol nesse começo de temporada. Campeonato Paranaense também termina nesse final de semana. Deixa eu confirmar isso, se eu não estou maluco.
Termina nesse final de semana, todos os jogos acontecendo amanhã, no sábado, às 4 horas da tarde. O seguinte, Atlético Paranaense e Coritiba não estão classificados ainda. Né? Esses dois clubes estão jogando com os times reservas. Perdão, o Coritiba já está classificado por conta do saldo de gols. Apenas o Atlético Paranaense que não está classificado precisa vencer o seu jogo, senão Maringá e Cascavel podem passar o Furacão na tabela. Nesse meio de semana, os dois clubes venceram? Não, Curitiba perdeu para o São Joséense com o gol do Lucas Gaúcho, e o Atlético Paranaense, cadê o Atlético? O Atlético perdeu também para o Azures por 2-1. O João Maranhão fez o gol do Azures, o primeiro, depois o Marquinhos fez o segundo, e o Bruninho descontou para o Furacão 2-1 no placar para o Azures. Ou seja, os dois clubes perderam nessa rodada, o que poderia já carimbar a classificação para a próxima fase. Terminando, vamos falar sobre o Campeonato Paraense. Começa nesse final de semana com a partida entre Remo e Bragantino do Pará. Eu estou muito ansioso, quero assistir, porque não é um time que eu tenho no meu monitoramento aqui de Série A, né? Não é um campeonato que a gente assiste corriqueiramente. Estou curioso para assistir esse confronto que vai acontecer nesse final de semana, para saber um pouquinho mais. Lembrando que você assiste o Campeonato Paraense na TV Cultura e também no canal do Benja aqui no YouTube. Olha eu promovendo o canal do Benja. Que é isso? Quando você imaginou isso? E é isso, meus queridos. Acho que eu falei de todo mundo. Se eu não falei, me desculpa. Manda aqui nos comentários pra gente, e aí eu deixo minha opinião aqui pra vocês aqui nos comentários também. Fechou? Forte abraço. O vídeo ficou longo. E a gente vai tentar melhorar nos próximos para vocês. Fechou? Um abração, até o próximo vídeo e até mais.